Chegando agora, raiou uma excelente quarta-feira pra gente. E hoje aqui no quadro Seu Direito, o assunto, a gente está falando aqui sobre os direitos dos aposentados e muitos que, inclusive, aposentados não conhecem, né? Não sabem que tem esse direito. É preciso a gente passar essa informação para que esses direitos sejam garantidos, tá? Tô aqui com o advogado Giovanni Andrade. A gente estava conversando aqui nos bastidores, muitas perguntas já, né, doutor? Então vamos trazer aqui as perguntas no WhatsApp do Mulher Demais, 991050400. Teve um telespectador que perguntou pra gente se, atingido a idade, mas sem o tempo de contribuição, se ele consegue a aposentadoria. E aí, doutor? Olha, é interessante que ele realmente faça essa análise com um especialista para ver essa questão do tempo de contribuição que ele tem. Às vezes, até o próprio sistema ali da Previdência, ela não é tão, vamos dizer assim, computa todo o seu tempo de trabalho, né? Agora, ele vai precisar completar a idade mínima e o tempo de contribuição para se aposentar, neste caso. Sim, antes que eu esqueça, né, a gente deixou uma pergunta no bloco anterior falando sobre o passo a passo, né? Como é que essa pessoa, esse contribuinte, pode saber, primeiro, se já está no tempo correto de se aposentar, tempo de contribuição atingido, idade. Qual é o passo a passo? Onde ele deve ser direcionado nessa situação? Existe o site do Meu INSS, é o sistema, né? Que ele pode estar buscando o que a gente chama de extrato de contribuições. Certo. Lá ele vai conferir todas as seus vínculos empregatícios, né? Inclusive existe também até uma simulação do próprio sistema e ele consegue ter mais ou menos uma base do tempo de contribuição que a Previdência está considerando para ele. Então, ali tem uma base, mas é importante realmente que ele faça um estudo detalhado com o profissional para que qualquer eventualidade que possa acontecer com o próprio sistema, né, não venha prejudicá-lo ele a receber a aposentadoria ou a questão do valor também. Nesse caso aí, o profissional, né, é o advogado especialista em direito previdenciário? Isso, perfeito. Tá certo. Vou trazer aqui a pergunta de uma telespectadora, deixa eu ver aqui o nome dela, Evalda. Ela disse que a sogra dela nunca trabalhou, que ela tem 74 anos de idade, não é aposentada. Atualmente ela recebe uma pensão do filho no valor de meio salário mínimo. Ela quer saber, né, se nesse caso, se essa senhora, né, a sogra dela, aos 74 anos de idade, der entrada numa aposentadoria, se ela consegue ou não. E um detalhe, pela segunda vez, essa mulher foi diagnosticada com câncer de pele e fez uma cirurgia recentemente. Como é que fica aí essa situação? Tem vários detalhes importantes, né? A idade, 74 anos, não é aposentada, nunca trabalhou e pela segunda vez foi diagnosticada com câncer de pele. Né? Veja só, o que dificulta aí no caso dela é a questão dela nunca ter trabalhado, né? A aposentadoria em si, o benefício da aposentadoria, ela exige que se tenha uma contribuição ou, consequentemente, tenha trabalhado de carteira assinada. Então, nesse caso, para ela, até mesmo pela idade e pela questão da enfermidade que ela possivelmente deve ter adquirido, né, talvez ela tenha direito a receber o BPC, o amparo social, nesse caso aí, a pessoa idosa. É um outro benefício. Isso. Agora, é interessante que se diga que se ela recebe uma pensão, ela não vai poder acumular essa pensão com o amparo à pessoa idosa. Então, é interessante que ela veja, nesse caso aí, o de maior valor e ela faça essa escolha para ela. Nesse caso, ela vai até o INSS para tirar essa dúvida, saber se tem esse direito ao BPC? Isso, então... ela pode ir ao INSS ou mesmo ela pode, no sistema, no Gov, ela pode entrar no site meu.inss.gov.br, dar uma verificada lá, né? E dar uma analisada se ela realmente poderia ter direito a esse benefício. Certinho. Mais uma dúvida agora da Aline. Ela disse que o esposo dela recebe uma pensão por morte da falecida esposa dele. Ele tem mais 2 filhos, mas eles gostariam de casar agora, né? Ela quer saber se ele perde a pensão caso esse casamento aconteça. Essa pergunta, de vez em quando ela surge, né? E não tem problema nenhum. A pessoa que recebe a pensão por morte de um antigo companheiro, de um antigo esposo ou marido, né, que já é falecido neste caso,
pode se casar normalmente, sem nenhum prejuízo do recebimento da pensão. Certinho. A pergunta do Sérgio é bem interessante, até porque tem um link com uma das reportagens que a gente passou hoje aqui no programa sobre a realidade, né, cada vez mais frequente de pessoas acima de 50 anos de idade no mercado de trabalho. Ele quer saber o seguinte: se um trabalhador tem uma certa idade, mas não consegue emprego por causa dessa idade, se ele tem direito à aposentadoria. A gente colocou, né, inclusive, nessa reportagem, falando sobre a importância de políticas públicas para que essas pessoas sejam inseridas ou permaneçam no mercado de trabalho, né? Uma realidade cada vez mais comum. Se a pessoa não consegue emprego, o que fazer, né? Tem direito a essa aposentadoria? Como eu já havia falado, neste caso a aposentadoria ela exige a contribuição. É interessante analisar, ver se pelo menos ele tem algum tempo de contribuição ali para ver se ele realmente tem direito a essa aposentadoria. No caso, se por acaso ele já tem aí mais de 65 anos, ele pode tentar requerer o BPC, o Amparo Social, ao idoso. Entendi. Mais uma dúvida aqui. A gente prepara, né, um roteirinho, mas vão chegando as dúvidas e você tem prioridade aqui no Mulher Demais, tá? Um telespectador disse que trabalha em 2 prefeituras. Ele quer saber se pode se aposentar em uma e continuar trabalhando na outra e mais tarde incorporar os valores do segundo vínculo também na aposentadoria. Olha, essa questão de prefeituras, ele só precisaria explicar um pouquinho mais para a gente se ele seria um servidor já concursado, né, efetivo da prefeitura, ou se ele vamos dizer assim, o cargo comissionado, né? Que nesse caso, se ele for de cargo comissionado, ele é submetido ao regime do INSS. Mas se ele for, por acaso, um servidor concursado, aí nesse caso ele é submetido ao regime próprio dos servidores. Nesse caso dele, eu acredito que por ele trabalhar em 2 prefeituras, eu acredito que seja por cargo comissionado. Os 2 trabalhos que ele cumpre, que ele realiza nas prefeituras, ele pode somar, vai ter uma interferência com relação ao valor, certo? E isso se ele for aposentado por INSS. Mas o tempo de contribuição ele conta mês a mês, então ele não conta dobrado, certo? Então ele conta mês a mês, ainda que ele trabalhe em 2 prefeituras, e a única diferença aí é com relação ao valor que ele vai receber. Né? Certinho. Mais uma dúvida agora do Luiz Carlos. Ele disse que há 20 anos paga o INSS, né? Faz a contribuição. Mas há 8 anos ele deixou de pagar. Aí ele quer saber qual é a possibilidade de se aposentar, já que ele tem 50 anos de idade. É uma dúvida muito frequente também. Uma pessoa que passou a vida inteira contribuindo, mas aí teve um hiato de 5, 8, 10 anos. Esse tempo de contribuição diminui, então, mesmo se a pessoa já tem a idade para se aposentar? No caso, ele aí tem 50 anos, né? Ele ainda não atingiu a idade suficiente para a aposentadoria. Sim. Mas ele já tem um bom requisito, que nesse caso aí são 20 anos de tempo de contribuição. Então, o tempo, pelo menos, o tempo de contribuição ele já cumpriu. Tá. E aí ele esperaria um pouco mais até chegar à idade mínima para se aposentar. Então, neste caso aí, como ele tem 50 anos, ele vai ter que aguardar um pouquinho para se aposentar, mas esses 8 anos que ele passou sem contribuir não vai afetar necessariamente a aposentadoria dele. Inclusive, é interessante que ele retorne, se ele tiver condições, claro, a pagar as contribuições, porque ele fica prevenido em caso de eventual doença, alguma coisa nesse sentido. Entendeu? Certinho. A aposentadoria é sempre um assunto que rende muito aqui no Mulher Demais, então deixa eu agradecer aqui ao Dr. Giovanni Andrade e já convidá-lo para outras ocasiões, né? Para a gente conseguir tirar mais dúvidas aí do pessoal. Obrigada pela participação. Obrigada a você e fico sempre à disposição. Tá bem, combinado. Até a próxima. Valeu. Bora mudar de assunto, né?